Bom, vamos aqui trazer o assunto do relógio de Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, pergunta geral, alguém tinha dúvida que esse negócio ia arder ou você estava achando que o negócio ia passar despercebido? Não tinha como, né? Não tinha muito como, né, Elisa? Fugir desse negócio. A gente imaginava aí que fosse dar dor de cabeça para algum lado. Sobrou um pouquinho para cada um. Pois é, e é isso que a gente vem contar para vocês. O presidente Lula avalia devolver o relógio que ganhou de uma fabricante francesa. Detalhe que esse presente, né, ele foi recebido lá em 2005, lá no primeiro mandato dele. Isso tudo, como a gente já falou, apesar do Tribunal de Contas da União autorizou que o presidente, pode manter esse presente. Então eu já começo essa roda aqui para a gente poder jogar daqui para frente, te contar as novidades deste momento com a Clarissa Oliveira. Por qual motivo eles estão pensando assim, quer saber? Manda para frente esse BO, se livra disso, ainda mais ano de eleição municipal. Um monte de debate importante dentro do Congresso, um monte de coisa saindo caro para a presidência. Manda-se embora esse relógio, mesmo que tu tenha algum carinho por ele. Bom dia para você, dia. Direito, Elisa, também aqui a Larissa, a Basília e todo mundo que está acompanhando o live com a gente. Elisa, o que a gente viu acontecer ontem no julgamento que o TCU realizou? Houve uma decisão que contrariou totalmente as expectativas do Palácio do Planalto. Esperava-se, a gente chegou a falar isso aqui ontem, que os ministros tomassem uma decisão que permitisse ao presidente Lula permanecer com o relógio, porém com base no fato de que a decisão do TCU, que orienta a devolução de itens de alto valor, itens que não sejam considerados personalíssimos, ter ocorrido em 2016. Lula ganhou esse relógio lá atrás, em 2005. Então, segundo a expectativa do Palácio do Planalto, que deveria vir era um argumento nessa linha, votando com o relator, que tinha indicado nessa direção. Não foi isso que aconteceu. Com 3 votos de ministros indicados pelo bolsonarismo, a maioria do tribunal acabou entendendo que Lula poderia manter o relógio por um outro motivo. Porque, segundo os ministros, não haveria a força de regramento, ou seja, não haveria uma lei clara, uma regra clara para determinar o que um presidente pode ou não pode levar para casa em itens presentes que ele recebe enquanto está no exercício do mandato. E isso foi muito curioso porque contraria, enfraquece toda a argumentação do Tribunal de Contas da União, que serviu de base para aquele processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre as joias que ele recebeu da Arábia Saudita. Então isso acaba virando uma pedra no sapato enorme do governo petista e, em especial, do presidente Lula. E então, por conta disso, desde ontem, no fim do dia, o presidente Lula tem avaliado ali a possibilidade de devolver esse relógio. Como quem quer dizer, quer fazer um gesto, simbolicamente devolver esse relógio, apesar de o TCU ter dito que ele não precisaria fazê-lo, porque entende que, caso contrário, seria passar um recibo ali para Jair Bolsonaro, permitir que mais adiante a Corte adote um entendimento semelhante no caso das joias recebidas pelo ex-presidente da República. Lembrando, esse relógio que Lula aparece em algumas fotos, chegou a usar no pulso em mais de uma ocasião, é um Cartier que ele recebeu em 2005, já tem um bom tempinho de estrada, avaliado aí em 80 milhões de reais. No caso do... 80 mil reais, gente, desculpa, é que eu tô com os milhões do Bolsonaro na cabeça. Você já pensou 80 milhões? Aí, Nossa 80 senhora. mil reais. E o que acontece? No caso do Jair Bolsonaro, não, a gente está falando de milhões e milhões e milhões de reais em joias. Então, é um cenário totalmente diferente. E isso, é claro, é um problema na ótica do PT. Eu estava falando com uma fonte, Elisa, teve uma coisa que foi ótima. Imagina só, gente, a cara que o Lula deve ter ficado pensando que aquele reloginho riscado dele, porque deve estar riscado em tantos anos, né? Muito tempo de uso, Muito tempo de uso, por mais que tenha valor, por mais que seja um relógio de luxo, de marca e assim por diante, criar um problema desse tamanho, uma brecha que possa isentar Jair Bolsonaro de um dos casos considerados mais fortes, mais rigorosos, uma das apurações tidas como mais consistentes contra o ex-presidente da República, que poderia aliviar a premissa de que ele não podia ter pego esses itens e levado para o exterior para tentar vendê-los. Então, é realmente um ponto problemático na estratégia do governo petista, a estratégia política, olhando lá para frente, olhando até mesmo para 2026, gente. Então, realmente, assim, acabou virando uma dor de cabeça que não vale um Cartier.